Em prosseguimento a esta santa reunião, passarei a ler aos irmãos a mensagem do irmão Aldo, tendo como título Mensagem do irmão Aldo para o Dia das Mães. O Dia das Mães é uma data especial de homenagem a todas as mães que decidiram dedicar suas vidas em favor dos seus filhos e de suas filhas. Data para homenagear as mães que se esforçam para ter seus filhos no bom caminho, que ensinam boa conduta e boas maneiras, que ensinam a temer e a amar a Deus e a todos os seus santos, e que ensinam os filhos e as filhas a serem bons para o próximo. A palavra mãe tem um significado muito valioso, pois mãe é amor, é carinho, é bondade, simplicidade, coragem e fé. Nós temos como exemplo de mãe a Virgem Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, hoje rainhas dos céus, que cumpriram na terra a verdadeira missão de mãe. A Santa Avó Rosa e a Virgem Maria Santíssima são as mães espirituais que cuidam da nossa alma para que tenhamos as nobres virtudes do Espírito Santo de Deus, para que sejamos bondosos, caridosos, tementes a Deus e para que acatemos a sua vontade, a fim de que sejamos santos, assim como Ele é santo. Essas duas santas têm o poder de conceder ao seu povo as qualidades para que seja santo, porque enquanto viveram nesta terra, foram santas e consagradas a Deus, ao bem e à justiça. Subiram aos céus com todas as virtudes divinas e, como mães espirituais, cuidam e zelam do povo apostólico, para que seja sempre santificado e para que, perfeito no Espírito, possa vencer todas as dificuldades que neste mundo tentam impedir que a criatura humana alcance as verdadeiras qualidades de filhos de Deus. A Santa Avó Rosa e Maria Santíssima nos deixaram belos exemplos para serem seguidos pelas mães apostólicas. A verdadeira função de uma mãe é preparar o espírito dos seus filhos para Deus. Dessa maneira procedeu a Santa Avó Rosa, e quando esteve entre seu povo, procurou educar a todos, bem como os obreiros, a nossa juventude, para que tivessem um caráter perfeito e nobre, para que agissem com justiça em todo o seu viver, e para que aprendessem boas maneiras para conviver bem em casa, no trabalho e na igreja. Ela sempre contou com a colaboração da Virgem Maria, Santa Mãe de Jesus, o nosso Senhor, para guiar e ensinar o povo apostólico a viver no caminho do bem. Hoje, junto com a Virgem Maria, através do meu ministério de profeta desta igreja, a Santa Avó Rosa santifica o seu povo para que ao final de sua jornada na terra possa entrar na glória celestial,
e habitar eternamente com Jesus e com todos os seus santos. Prezadas mães apostólicas, a missão de uma mãe é preparar os seus filhos e filhas para que sejam merecedores de toda a graça do Espírito de Deus. Eduquem seus filhos e filhas no bom caminho e sejam dignas mães, para que as qualidades divinas da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima floresçam em seus espíritos. Eu, irmão Aldo, recomendo a todos os jovens para que tenham grande consideração e para que valorizem suas mães, assim como agiu o Senhor Jesus quando viveu nesta terra. Honrou e muito amou a sua Santa Mãe. Sejam obedientes, sejam educados, amorosos, fujam da maldade, não imitem os maus costumes de alguns jovens que não se interessam em serem perfeitos e de boas obras. Desejo muitas felicidades a todas as mães no Dia das Mães e que possam receber de seus filhos o carinho, o afeto e a gratidão. Recebam também a minha bênção, a bênção da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, de Jesus nosso Senhor e de Deus o nosso Pai, para cada dia de sua vida e de seu labutar. Sejam sempre vitoriosas e bem-sucedidas no seu ministério de mãe. Prezados e amados irmãos apostólicos, Deus nosso Pai, com toda a sabedoria do seu Divino Espírito, formaram a mulher e deram a ela a missão mais nobre que possa existir nesta terra, que é de gerar um ser humano, onde habita o Espírito criado por Deus. A missão de uma mãe é tão importante que Deus precisou formar duas santas de grande poder aqui na terra, que seriam exemplos de amor, de bondade e simplicidade, para que todas as mulheres, principalmente aquelas que têm a missão de mãe, sigam o exemplo dessas duas santas gloriosas e rainhas dos céus. Portanto, nesta oportunidade, trago aos irmãos uma mensagem de amor, de coragem e fé para todas as mães apostólicas, objetivando mostrar o exemplo que a Virgem Maria e a Santa Avó Rosa nos legaram quando viveram nesta terra e atualmente como corredentoras ao lado de Jesus, auxiliando a todas as mães em sua honrosa missão de rainhas do lar. Assunto muito importante que deve ser observado por todas as mães que desejam desenvolver uma carreira espiritual, alcançando a plenitude divina em sua vida e o amparo dessas duas mães divinais. Falando a esse respeito, esclareço-lhes que Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa foram possuidoras de um espírito forte diante das lutas da vida terrena. Não se deixaram vencer pelo pecado, pelo desânimo. Mesmo que Maria Santíssima passasse por momentos difíceis na vida, para cuidar do seu amado filho, ela nunca perdeu a fé, a esperança e a confiança em Deus. Prezados irmãos, reflitam no sofrimento de Maria Santíssima ao ver
o seu filho carregando nos ombros a cruz do seu suplício. Que mãe poderia aguentar tamanha dor? Maria Santíssima não morreu naquela hora, porque a onipotência de Deus a sustentava. Porém, com a alma imersa na mais profunda dor, Maria Santíssima via aquele sofrimento transpassar o coração do seu filho, sem poder dizer uma só palavra, sem poder fazer nada em favor do seu filho que tanto o amava. Ela somente poderia fazer era derramar muitas lágrimas. Só Deus podia compreender o martírio da sua alma e do seu coração naquela hora. Depois, depositaram Jesus em seus braços, não cândido e belo como aquele adorável e encantador menino que nasceu em Belém da Judéia, mas agora crucificado e morto. Prezados irmãos, Maria Santíssima muito lutou ao lado do seu filho e nunca o abandonou. Ela era o seu consolo, o seu braço forte, e foi assim até o fim do seu ministério nesta terra. Ela não temeu aqueles homens perversos que o crucificaram, ficou ao pé da cruz até o fim, e foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado no seu corpo santo que subiu ao céu. Prezados irmãos, mãe é amor, é carinho, é bondade, é simplicidade, coragem e fé. Reflitam, irmãos, se Maria Santíssima tanto sofreu, não será ela capaz de compreender os nossos sofrimentos? Por que então não recorrer a Maria Santíssima com mais confiança, ela que tem tanto valor diante de Deus? Mães apostólicas, Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, elas querem estar ao seu lado para abençoar ainda mais a sua família e a sua casa, para lhes dar força, coragem e paciência, para suportar com amor a nobre missão de gerar, criar e educar filhos, de maneira que prevaleça o amor e a união. Prezados irmãos apostólicos, Maria Santíssima recebeu o galardão de Rainha do Céu e Mãe dos filhos de Deus, por mérito e recompensa da sua coragem, por seu amor ao amado Filho e pela obra de Deus na terra. Maria Santíssima foi quem nos trouxe Jesus. Ela foi o elo por onde o Filho de Deus pôde descer do céu a esta terra e realizar a salvação. Maria Santíssima teve a graça de gerar o nosso Salvador. O sangue de Maria foi dado a Jesus. Então, aquele corpo que andou pelas terras da Palestina, pregando, fazendo milagres, trazendo todos para o Pai, aquele corpo de cuja força Jesus precisou para nos falar, para levantar mortos, para curar doentes e trazer todos de volta para o reino do Pai, foi-lhes dado por Maria. Nos dias da anunciação a Maria Santíssima, Deus eliminou infinita distância que havia entre Ele e nós. Por um ato do seu poder infinito, Deus uniu a sua própria natureza divina a uma verdadeira natureza humana, e que desta união não resultou em um ser com duas personalidades, a de Deus e a de homem. Ao contrário, as duas naturezas se uniram numa só pessoa, a de Jesus Cristo, Deus e homem. Portanto, nós cremos
que a Virgem Maria é rainha dos céus, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E a prova foi a saudação que o arcanjo Gabriel lhe dirigiu em nome de Deus, dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Diante disso, é relevante exaltar as virtudes de Maria Santíssima, porque há séculos luta, auxiliando Jesus a salvar os sinceros e humildes de coração, confirmando assim a sua assunção. Pois o apóstolo São João a contempla revestida de sol, já estabelecida na glória prometida pelo seu Filho, quando diz que os justos resplandecerão como o sol. Isso confirma incontestavelmente sua realeza espiritual, pois a mesma se apresenta coroada nos céus como rainha do Antigo e do Novo Testamento, confirmando sua maternidade espiritual e rainha dos céus. É por Maria Santíssima que devemos ir a Jesus, porque Jesus veio a nós por ela. Maria Santíssima. Prezados irmãos, Maria Santíssima, ela nunca mediu sacrifícios para ajudar e atender os necessitados e carentes da graça dos céus, e sempre procurou ajudar os sofredores e os necessitados. E como mãe divinal, ela intercede pelos bons e humildes de coração, e está sempre atenta ao clamor e às orações daqueles que recorrem a ela. Por isso que no Dia das Mães devemos agradecer a ela pelas bênçãos que tem concedido a cada um de nós, porque junto com o irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, ela tem nos livrado de inúmeros perigos e males. E no Dia das Mães devemos também agradecer as nossas mães biológicas pelas palavras e conselhos individuais que elas têm concedido a cada um de nós, e pela pessoa que somos hoje, porque junto com o irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima, nossas mães têm lutado por nós, têm nos dado todo o apoio para que tenhamos o progresso e a felicidade. Mãe é uma palavra que traduz o amor, expressão que retrata a responsabilidade, a bondade, a simplicidade e a vida. Mãe é aquela que nos esperou com tanto carinho, que nos deu a vida, o bem mais precioso que temos. Mãe é aquela que nos ensinou os primeiros passos, as primeiras palavras, que esteve ao nosso lado para nos fazer dormir um sono tranquilo e sonhar, sabendo que ela estaria ali para nos proteger. Nossas mães que lutaram, que sorriram, que choraram por nós, que nos ensinaram a abrir caminhos, que nos ensinaram a aceitar as pessoas como elas são. Mãe é aquela que nos ensinou o amor incondicional, que nos ensinou o amor a Deus, que nos ensinou a seguir este santo caminho e sermos hoje apostólicos e buscarmos a perfeição e a consagração de nossa alma, confiando no ministério do nosso irmão Aldo, pois perante Deus, o nosso Pai, o irmão Aldo nos dias atuais, ele tem a mais alta posição do universo. Ele é um grande mestre, porque aprendeu a ser um grande aluno com as nossas duas mães divinais, Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa. Hoje ele é o excelente mestre da nossa vida. Por isso
que através dos boletins, ele sempre bradou com a mais alta eloquência palavras de amor e união, como ninguém jamais falou. Suas palavras e conselhos para nós é um manual de vida. O irmão Aldo, por ele amar intensamente o ser humano, ao invés de tecer críticas às pessoas, ele acolhe a todos calorosamente, pois ele sabe que o homem, em sua grande maioria, gostaria de ser paciente, gostaria de ser gentil e amável. Ele compreende que o ser humano, apesar de ter a capacidade de controlar o mundo à sua volta, muitas vezes não consegue controlar o mundo dentro de si e organizar os parâmetros de sua vida. Por isso, ele ensina que as relações pessoais, as relações sociais devem ser pautadas pela compreensão, pela paciência, pelo amor ao próximo, pois ele sabe que sem tais requisitos não é possível viver uma vida consagrada e satisfeita nessa sinuosa existência. As lições de vida e o treinamento da emoção que o irmão Aldo concede a nós são elevadíssimas e podem enriquecer a história de cada um de nós. O irmão Aldo, ele ensina que devemos perceber que as coisas mais belas da vida estão presentes nas coisas mais singelas. Percorremos frequentemente longos e desgastantes caminhos para procurar a felicidade e não percebemos que aquilo que mais procuramos muitas vezes está mais perto do que imaginamos. O irmão Aldo, ele é tão agradável que todos querem estar ao seu lado, que todos correm para vê-lo, para tocá-lo, para beijar a sua mão e olhar em seu rosto e ver aquele belo sorriso. Por isso que ele conquistou uma humanidade que atingiu o ápice da sabedoria. Ao encontrar o nosso irmão Aldo, nós renovamos as nossas esperanças, nós reacendemos um novo ânimo em nossa vida e sentimos o desejo em nossa alma de ser santo, de ser melhor, de sermos apostólicos fiéis e verdadeiros, pois a sua amabilidade pelo povo é espantosamente fascinante. O irmão Aldo, ele é o mais amável e poderoso dos homens. Ele mostra para nós que a vida é o maior espetáculo do mundo, que a vida é a obra-prima do autor da existência. Prezados irmãos, o irmão Aldo, ele ensina a todos os apostólicos, especialmente enfatizando a missão das mães, que quando as lágrimas que você nunca teve coragem de chorar escorrerem silenciosamente em sua emoção e sentir que não tem mais forças para vencer, para continuar a sua jornada, não se desespere, pare, faça uma pausa em sua vida, faça uma reflexão, areje seu espírito e se pergunte: o que ainda me impede de eu viver a vida dos meus sonhos? O que ainda me impede de ser feliz? O que aconteceu com os meus sonhos? O que estou fazendo para melhorar, para crescer, para se desenvolver? Prezados irmãos, em uma escala de 0 a 10, que notas se dariam como pessoa, como ser humano, como apostólico? Que notas se dariam como uma pessoa que é ensinada diuturnamente pelo nosso irmão Aldo, que é ensinada constantemente a ser feliz, a buscar a santificação, a buscar a ser melhor? Prezados irmãos, o que lhe impede de ser uma pessoa nota 10, de ser um filho, de ser uma filha, de ser uma mãe, de ser um pai?
de ser um profissional no trabalho onde trabalhamos, de ser um ser humano nota 10. Prezados irmãos, cada um de nós não somos somente mais um número na multidão. A vida que pulsa na nossa alma o torna uma pessoa especial, inigualável. Por mais dificuldades que tenhamos, que possamos atravessar, por mais conflito que tenhamos em nossa vida, nós devemos erguer os nossos olhos e olhar para o horizonte, enxergar o que ninguém consegue ver um oásis no fim do seu longo e escaldante deserto. Prezados irmãos, saibam que as flores mais lindas, elas sucedem os invernos mais rigorosos. Tenham convicção de que dos momentos mais difíceis de sua vida, você poderá escrever os mais belos capítulos da sua história. Nunca desistam de vocês, dê sempre uma chance para si mesmo. Mães, nunca desistam dos seus filhos, ajude-os a corrigir as rotas da sua vida. Mas se não conseguir, poupe energia, proteja a sua emoção, aguarde que eles decidam ser ajudados, mas enquanto isso, aceite-os do jeito que eles são, ame-os com todos os seus defeitos. Amar traz saúde para a emoção. Prezados irmãos, reflitam nas palavras do irmão Aldo, reflitam na sua missão de mãe, pois mãe é amor, é carinho, é bondade, é simplicidade. Mães apostólicas, Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, elas querem estar ao seu lado, para lhes dar força, coragem e paciência, para suportar com amor a nobre missão de gerar, criar e educar filhos, de maneira que prevaleça o amor, a união em seu lar e em sua família. Prezados irmãos, procurem ser santificados, pois a santificação é uma meta exequível ao ser humano, ou seja, a santificação é uma qualidade que pode ser executada na vida de cada um de nós, pois fomos criados para sermos santos de Deus, anjos de luz. Mas para alcançarmos esta perfeição, é preciso permitir que a nossa alma seja preparada para que possamos nos tornar vasos de honra no altar de nosso Deus, como ensinou Jesus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Assina este boletim Primaz Aldo Bertoni. Reflitam, prezados irmãos, nos ensinos e nos conselhos do irmão Aldo. Sejam humildes e lutem a cada dia para seguirem a nossa doutrina e a nossa disciplina, para que o irmão Aldo possa ajudá-los. E se assim procederem, o irmão Aldo ajudará para que sejamos pessoas de sucesso e no momento glorioso serão levados para habitar eternamente com Jesus, a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria. Pois de tudo que os senhores possuem na vida, levarão apenas uma coisa aos céus: a sua alma, que deverá estar sempre preparada para habitar na glória de Deus. Prezados irmãos, chegamos ao final de nossa reunião. Espero que os senhores tenham guardado nos seus corações os ensinos e os conselhos do irmão Aldo, e que desfrutem no cotidiano dos benefícios decorrentes desse rico conhecimento espiritual. E se os irmãos sentirem o desejo de um contato maior com o nosso irmão Aldo, não hesitem
em escrever uma carta pedindo as suas bênçãos, pois Ele terá prazer em ler a sua carta e responder com suas palavras ungidas pelos céus. Em nome dele, irmão Aldo, eu agradeço a presença de todos os irmãos e digo-lhes que foi muito bom contar com a sua presença nesta reunião e convido-os para que procurem não faltar às reuniões, pois o nosso santo profeta irmão Aldo nos tem legado uma metodologia totalmente desenvolvida que inspira-nos a viver dentro dos mais elevados princípios do reino dos céus, para termos felicidade em nossa alma e uma vida coroada de êxito. E para isso, quão importante torna-se a presença de cada um de nós nas reuniões de nossa igreja. Portanto, convido-os para que se coloquem em pé para fazermos uma oração, concluindo esta santa reunião. Em sentidos de oração, vamos orar.